Olá, a gente está de volta. Eu prometi que eu estaria falando sobre a adoração fálica entre os judeus. E a gente vai começar a nossa pesquisa, o nosso estudo bíblico a respeito das civilizações mais primitivas. Mas eu dei uma olhada no YouTube, dei uma olhada na internet antes de começar a falar. Eu percebi que tem bastante gente dedicada ao assunto, preocupada, pessoas da área do Wicca, pessoas da área do cristianismo, do espiritismo e de tantas religiões e filosofias religiosas, né? É preocupado em estar falando da evolução da humanidade em termos religiosos. Então, assim, bastante informação, bastante coisa para você estar buscando. Então, você não vai me preocupar muito nesse primeiro instante em falar do desenvolvimento do povo judeu, não. Eu quero só assim, traçar um momento para entender que quando eu cito o judaísmo, eu estou dentro da linha antropológica defendendo que o povo judeu não é o povo judeu. Nós tínhamos uma tribo nômade de semitas que mais ou menos aí 4.500, né? Não vou traçar ser exato em termos não, mas migrou da região de Ur, ali, do Ururate, e da antiga Babaca, da Caldeia antiga na Mesopotâmia, e veio buscar ali a religião que estava ascendendo, ali estava em pleno desenvolvimento tecnológico na época, saber os egípcios. E a gente tem alguns registros, depois eu passo a citação para vocês, eu gosto muito do Michel Eliade, que eu já citei no vídeo anterior, porque ele faz todo um estudo, né? Eu vou pegar o livrinho dele para vocês verem aqui. Eu tenho aqui muito bonita essa brochura veio, comprei lá em Luanda, é muito bonita, edição de Portugal, melhorar aqui, né? Que é a ideia, a história das ideias religiosas, tá vendo? Tá muito bonita a editora Reis. Opa, eu sempre me perco aqui. Editora Reis, tá bem bonitinho, tá lindo, lindo, lindo. E ele é uma leitura exaustiva do tema, mas para quem gosta, vai estar podendo conferir aqui todo esse trecho aqui, as ideias dele. Tem um, dois e três, e aqui a gente dedica parte do nosso estudo. Mas isso, um povo, que eu vou chamar de povo Rabiru, ele sai daquela região e migra, né? Um povo nômade, eles migraram ali. E ali naquela região do delta do Nilo, a Bíblia chama de Gozem, mas a gente sabe que hoje tem um outro nome completamente diferente, e eles vão se formando ali. Com a fundação das dinastias egípcias, eles vão acabar sendo usados como trabalhadores para estar levantando ali todo aquele ornamento da antiga civilização egípcia. Porém, existe um grupo mais específico, eu já chamo, né, do Rabiu, que eles não vão ser muito ligados na questão de trabalhadores, muito menos escravos. Então, eles vão lutar por parte daquela região ali e vão estar fundando grande parte dos seus ideais, né, seus ideais. Então, bom, depois de um bom período, esse povo sai no êxodo e migra ali para a região do Sinai, aonde Moisés, não, o Moshe, ele recebe ali a legislação, a tábua da lei, e começa a formalizar aquele povo como o povo hebreu. Hebreu porque são descendentes de Heber, né, que era avô de Abraão, né, Abraão, pai, tanto dos judeus quanto dos também ismaelitas, ou muçulmanos atuais. Mas o fato é que a lenda, a história, ela diz que esse povo ele passou a ser caracterizado por alguns hábitos, por algumas práticas. Nós temos a Bíblia e a literatura vasta falando sobre isso, né? Uma das práticas que era muito comum ali dentro da religião judaica, que eu não vou aceitar em hipótese alguma, como monoteísta. Os judeus que me perdoem, meus amigos, meus irmãos, meus parentes, porque nós vamos ver o seguinte, nós vamos ter ali bem um nemateu, Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Vai ser muito comum isso. Por que nós vamos perceber isso? Nós vamos perceber isso porque os judeus sempre toleraram os demais deuses, sempre houveram tolerâncias religiosas. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo que não foram uma ou duas, três vezes que a divindade judaica, a divindade israelita, ela exigia que determinadas reformas e limpezas elas fossem efetuadas no território durante toda a história antiga, no caso mais recente, né?
do trajeto de Israel, até em 70 depois de Cristo ser destruída por Tito. Mas observem que sempre essas entidades estavam ali. Alguns estudiosos das objetos bíblicos, eles vão dizer que essas entidades já estavam ali ao longo da conquista das terras. E Josué, ele não conquistou todas as terras, e isso fez com que o povo judeu, o povo hebreu, no caso, ele pudesse ter acesso a essas divindades e se corromperem com elas. A Bíblia usa, né, os textos proféticos, mais precisamente de Ezequiel, de Osés, de Jeremias, de Isaías, né, e vários outros apócrifos. Eles falam que Israel se prostituía com Baal, com Baalim, com Astarte, com Astarot, né? E assim vai com a Rainha dos Céus. Aí se preocupa muito em falar da Rainha dos Céus. Alguns falam que era Semiramis, na época de Nimrod, mais na queda de Babel, mas a gente tem outras teorias também. Fato é que Israel sempre teve acesso. Então eu vou chamar não de monoteísta, porque monoteísta seria a caracterização de uma religião que crê e adora um único Deus. O islamismo está bem perto do monoteísmo, porque nós abrimos o Corão agora, nós vamos perceber que, né, em termos cristãos, capítulo 1, versículo 1 do Corão, ele vai dizer, só existe um Deus, o seu nome é Allah, né? E já Yahvé, ele vai dizer, ou Yahvé, ele vai dizer, ouve, ó Israel, de todos os teus deuses, Adonai é o Senhor, né? O Senhor é o Senhor, o Yah é o Senhor. Então a gente vai ver o seguinte, nós vamos chamar isso de religião monolátrica. Monolátrica, que é um termo que eu vou pegar emprestado do Dr. Ciro de Moraes Campos, e que eu já citei, né, no vídeo anterior, que ele vai caracterizar como o grupo religioso que pratica inoculação ou veneração, no caso inoculação por causa do falismo, a determinado Deus, reconhece os outros deuses, porém não lhe presta adoração nem veneração. Tá bom? Vamos trabalhar então a partir de agora com o termo, quando eu falar dos judeus, de monolatrismo. Ok? Então eu reconheço que existem outros deuses, mas não o reconheço como meu Deus. O meu Deus é o único Deus. E o seu nome é Senhor, o Hashem, o nome. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Darwin, aqui mais precisamente, em Descendente do Homem, na parte 1, no capítulo 4, no primeiro volume, página 182, Darwin vai falar o seguinte: o ódio de indecência, o que nos parece tão natural como o ser pensado inato, é o que tem de tão valioso auxílio para a castidade, que é considerada uma virtude moderna, pertencente exclusivamente, como Sir G. Staunton observa, à vida civilizada. Isso é mostrado pelos antigos ritos religiosos de várias nações, pelos desenhos nas paredes encontrados em Pompeia e pelas práticas de muitos selvagens. Charles está dizendo, resumidamente aqui, que o conceito de castidade, o conceito da sexualidade entre um homem e uma mulher, e o conceito dela como tabu na grande maioria das civilizações, principalmente as ocidentais, ele vai colocá-la como algo, em termos históricos, muito recente. Muito recente. Nós vamos ver a sexualidade existir e prevalecer em todas as culturas antigas, e também como conceito ritualístico, como uma forma de voltar à divindade, como a centelha, a mônada que se volta ao Criador, né? No rito de hierogamos ou hierogamos, como alguns dizem, nós vamos perceber a entronização do Deus, a entronização da deusa no aspecto da humanidade. Aí vem a antropomorficação, aí vem aquela série de coisas que as mitologias contam. Mas é interessante que, como cabe o estudo da religião à antropologia, não somente à teologia, principalmente o estudo da religião dos povos, né, os povos mais antigos, os povos primitivos, a gente vai estar falando nesses termos. Os religiosos, pastores, padres, etc. e afins, simpatizantes, me perdoe, porque a gente não está aqui discutindo a religião, a prática, o dogma. A gente está discutindo aqui uma evolução. Em termos de evolução antropológica, o comportamento da humanidade. E a gente vai perceber, né, até porque eu não sou uma daquelas que defende que tudo era falo, né? Que tudo era falo. Veio um obelisco lá, cheguei lá
Em Buenos Aires, agora, o ano passado, uma amiga minha, chegamos lá, olha, a estátua do falo, fala para tudo qualquer lugar. Não pode ver um poste que é um falo, né? Acho que já é mais recalque, Freud explica isso aí. Mas não sou dessas que tudo é falo, não, tá? E tudo é língua e one, não. Eu vejo as coisas de uma forma mais equilibrada. Mas o fato é que as civilizações mais antigas, dentro da questão do próprio controle que ainda existe, elas defendiam alguns princípios. E a gente vai estar vendo isso aí. Montaigne ele vai dizer o seguinte, né? Diversas divindades foram em tempos, né, atribuídas à função masculina, que encontrou nisso a oportunidade de defender a concupiscência luxuriosa, que veio, por sinal, mais adiante, a manter o propósito em seus templos para ser usado como ponto religioso e ideal, mas antes de tudo isso era usada como motivo para orações. Então, Montaigne está dizendo que lá na frente, as pessoas começaram a usar o instrumento fálico, inclusive para criar uma série de outras coisas, de contextos, né, voltado para a sexualidade humana, mas antes ele era usado como símbolo religioso, eram usados como amuleto. Assim como as religiões que têm seus ídolos, as suas estátuas, os seus instrumentos mágicos, elas utilizavam aquilo como lembrança, o falo é usado como isso, né? Terence, ele disse assim, homo sum humanir ami aliento punto. Eu sou péssima em latim, gente, me perdoa, mas ele quis dizer o seguinte: sou homem, nada do que é humano me é estranho, né? Sócrates ele vai dizer: conheça-te a ti mesmo e encontrarás a chave do universo, né? É, então, então, por que essa predominância do falo? Gente, para quem não está me entendendo, falo é um termo, até mesmo na língua latina, que ele seria semelhante hoje ao pênis, literalmente, ao pênis, ao órgão genitor masculino, tá? Ele tem essa forma, inclusive as pedras que nós encontramos em várias localidades, menis, né? Eles são os menis, eles são espécies fálicas da natureza, para poder, são instrumentos fálicos. Espécie é mais animal, né? Mas são instrumentos fálicos para quê? Para estar demonstrando toda essa ritualística nos povos mais antigos. A gente vai estar vendo isso lá na frente, né? Lá na frente. Na Índia até hoje, é muito visto hoje, né? Na Índia mais antiga, no tempo dos Vedas, era feito uma subdivisão, não sou estudiosa em hinduísmo, mas aqui no texto que eu peguei para estar fazendo uma revisão, ele está falando um pouquinho aqui dessa questão do Linga do Ione, né? Então, os adoradores de Shiva rivais os adoradores de Vishnu, um deus masculino e um deus feminino, a deusa. Só que é engraçado que em alguns momentos, em determinadas partes da Índia, eles parecem que exercem as duas funções. A androginia é muito forte nisso tudo aí. Mas, como eu disse, eu não sou especialista nesse assunto, eu não vou estar entrando afim nisso aí, não. Mas aqui, o uso, né, no caso da linga no Himalaia, né, existe um pesquisador, né, na época, no século XIX, chamado Forlum. Ele diz que o Mahadeva, originário do norte da Índia, ele é um arranjo simples, é um arranjo bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui um desenhozinho. Deixa eu ver aqui como é que eu coloco aqui, dá para ver mais ou menos, tá vendo? Esse é o culto aqui da linga, ó, faz até uma banana, né? Uma cobra ali, a serpente sempre intercalada. A gente vai viajar um pouquinho nas coisinhas que a gente vai ver aqui. Essa figura de hindu Mahadeva, né? Ou Linga Ione. Aqui no caso a gente vai ter, né, o hierogamos egípcio, nós vamos ter aqui, tá vendo? A parte oblonga ou circular, tá vendo? E já é introduzida pelo falo, mostrando aí que eles já tinham conhecimento de que a vida era perpetuada através da sexualidade, através da relação sexual. Então, a gente vê isso aí. É bem interessante, né? Então, a Linga Purana, ela diz que o Linga era uma coluna de fogo que Shiva, ou Shiva, né, estava presente. Isso nos lembra de Yahvé aparecendo na coluna de fogo de dia? Não dá para lembrar? Dá pra gente... Legal, né? Beleza. Todos os povos antigos, eles tinham esse instrumento, essa pedra, né? Este obelisco, este local
que era consagrado ao Deus, e tinham também as suas consortes, a sua feminina, porque a gente entendia que a sexualidade, assim como era embaixo, era em cima, ou assim como em cima era embaixo, né, ele dizia, na Pedra da Esmeralda, que os deuses, eles se coabitaram. Aí existia o masculino e o feminino, o yin e o yang, nós tínhamos ali, nesse rito cósmico, celestial, todas as criaturas surgiam, e nós, seres humanos, no nosso coito, nós é, tínhamos então a oportunidade de gerarmos vida. Daí também, então, está botando preconceito aos demais formas de gêneros e de práticas sexuais, alguns até condenados à morte em suas práticas, devido a essa concepção mais antiga, mais primitiva, de que a vida era possível. Até hoje, biologicamente falando, a gente sabe que é necessário, não, cromossomo macho, cromossomo fêmea, um macho fêmea, um feminino masculino para ter. Mas com o avanço da ciência, da genética, a gente tem formas artificiais de trazer a vida e deixamos aí para os mais estudiosos, mais entendidos, a questão da alma, né, da existência da alma, que não é aqui a minha função neste espaço, né? Então, a gente vai perceber que muitos escritores, né, que na antiguidade eram surpreendidos por observar que em todas as culturas exploradas a forma fálica era muito precisa, né? E eles têm procurado explicar, não só pela história, esse conceito. Aí vem aquela questão que Santo Agostinho tanto discutiu, do pecado original. Será que o pecado original, será que a Eva, ela, né, copulou? Porque até então Deus já tinha mandado se multiplicar, Deus já tinha mandado ser fecundo, e eles não tinham se multiplicado. Será que a Eva descobriu lá com a serpente, né, a questão da sexualidade? Isso aí gera uma polêmica hoje. A gente vai falar sobre isso na escola dominical, na igreja, no estudo bíblico, as pessoas ficam escandalizadas. É surpreendente ver a carinha, os rostinhos, é como se estivesse cometendo pecado a gente falar acerca da sexualidade. Mas a perpetuação da vida humana se dá através da sexualidade. Então, sexualidade é uma coisa muito legal de falar, é uma coisa muito interessante, ela não tem que ser banalizada, ela precisa ser compreendida. É tão importante que os seres humanos associaram durante séculos a realização da vida, a explicação de toda a formação cósmica, terrestre, celestial, a partir da sexualidade dos deuses. Então vai prevalecer. No início, a mulher, né, principalmente a Vênus antiga, me permitam. Por quê? Por causa da questão do ciclo menstrual. Já se entendia desde a época dos babilônicos que o ciclo menstrual da mulher estava ligado a uma função, né, cósmica, no caso, as marés, a luz e tudo. Se entendia na astrologia, que já se estudava todos esses fenômenos na antiguidade. Agora, é interessante que entendiam que a mulher, que a menstruação, que vai ser tabu, inclusive no judaísmo, que ela não podia tocar em nada, depois eu vou explicar tabu direitinho, mas ela não podia tocar em nada no período da menstruação, que se tornava um mundo. Mas isso não é só no judaísmo, tá, gente? A gente vai ver até hoje, nos povos indígenas, principalmente ameríndios, que esse tabu, ele continua, né? Algumas denominações evangélicas até hoje não permitem que a mulher, né, nem se apresente se estiver no ciclo menstrual. Mas a gente sabe que o ciclo menstrual, ele não tem nada de prejudicial, nada de imundo, nada de sujo. Tem tantas coisas mais sujas por aí, né? Na política brasileira, no caráter da humanidade, né? A gente vê tanta brasileira, eu falei brasileira, mas no mundo, né? A gente já vê tanta coisa errada e tanta coisa imunda, de fato, mas ainda se caracteriza o tabu e muitos próprios primitivos. Na África, isso é muito forte ainda, esse trabalho da mulher. Inclusive, a mulher bruxa, ela é muito poderosa. O Wicca, vão gostar de eu estar dando essa dica aí, eles sabem disso. Então, a questão do fluxo menstrual, por, na época, eles não ainda compreenderem o papel né, dos hormônios masculinos, se entendia que a mulher, acredita que alguns, como eu, que a mulher era tida como não só a precursora da vida, mas a mantenedora da vida. Alguns povos indígenas até hoje, né? A mulher, a menina, aqui no Alasca, a menina, ela vai iniciar o seu período de mulher, ela vai cavar o buraquinho, ela vai deixar o primeiro líquido, a primeira menstruação cair ali e vai ser oferecido a Deus, a terra, a Gaia, vai ser oferecido à mãe natureza, parte da vida daquela menina, porque a da terra ela veio, agora ela se torna deusa e vai. Há um budista que não veio na mente agora, mas eu assisti essa reportagem, né? Eu acho que tenho aqui anotado, eu vou verificar.
mas diz que a menina, ela é considerada uma deusa. Vocês vão lembrar e vão comentar aí. Ela é uma deusa, ela não pode ser vista. Por sinal, os curiosos já entraram lá, viram essa mocinha, que é a deusa da linhagem budista aí, desse ramo budista. E quando ela entra, se torna mocinha, né? Entra no ciclo menstrual, ela deixa de ser deusa, substituída por outra aí, porque ela passa a poder procriar e ela não pode dar continuidade ali a sua vida casta de virgindade pura como deusa viva, deusa encarnada em vida na Terra. Que lindo, né? Que legal essa diversidade de tabu, de cultura, que a gente olha e fala assim, nossa, nada a ver, mas entender o que está por trás disso, entender o que passa na cabecinha deles, o que os leva a isso é tão interessante. Eu particularmente gosto muito. Então a gente vai observar que durante a evolução antropológica do homem, diante a evolução do comportamento da humanidade, a religiosidade sempre esteve presente nele e alguns adoravam a mulher, alguns adoravam o homem, entendiam que o coito dos dois levavam à ascensão celestial e quem alcançasse essa espiritualidade era tido como o grande, o chefe, em suma, aquele que poderia vir a ser o líder, o médico, o curandeiro, o mágico, o taumaturgo, aquele que poderia trazer o bem ou também levar a moléstia ao inimigo. E esses sacerdotes, sacerdotisas rituais vão ser encontrados em todas as religiões, porém, no judaísmo vai se perpetuar o sacerdócio patriarcal, aonde nós vamos perceber o falo, ele vai continuar. Opa, cadê? Aqui. Vai continuar sendo perpetuado até hoje. Por isso que a gente costuma dizer que é uma religião muito preconceituosa. Não estou afirmando isso, né? Inclusive, Romanos diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, né? Até na época de Cristo, Cristo foi um revolucionário. Cristo deu à mulher o seu devido valor. Cristo é perfeito, Cristo é lindo. Jesus, ele foi o homem que teve coragem, ele foi morto por ele ter coragem de dizer à humanidade o que ela precisava, para que hoje nós pudéssemos ter o direito de falar também até a vocês. Então, essa liberdade de eu poder estar hoje aqui falando do Falo, falando do Dalino, do Ione, falando da Vênus, falando da mulher, poder falar de religião, ela veio porque Jesus conquistou isso por nós. Ele foi o primeiro homem que lutou pelo direito das mulheres e que me deu essa capacidade, essa oportunidade de falar para você, mulher, para você, homem, que nós temos o verdadeiro valor. Mas até isso chegar até nós, até Jesus nasceu, quanta coisa aconteceu, quantas pessoas morreram e morrem até hoje, né, gente? Na boa, sinceramente. Brigar para quê? Poder para quê? A vida é tão breve. Eu me faço essa pergunta todos os dias. Poder. Poder para quê? Hum? Mesmo que você chegue, mesmo que você encontre o elixir da longa vida, mesmo que hajam reencarnações, mesmo que você volte, eu faço a grande pergunta. Você lembra da sua conta bancária que você deixou grande, gorda? Quando você chega, você já acessa seu cartão, o seu chip já vai de conta esse dinheiro ou ele passou para alguém? Hum? Todo o poder que você exerceu lá na outra vida, quando você reencarna nessa vida, você consegue dar continuidade? Você lembra disso? Regressão de vidas passadas, eu já fui, inclusive, Joana Dark. Mas até hoje não consegui fazer a reforma que ela fez na Planta Antiga. Então, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Eu vou aproveitar o meu espaço, aqueles que gostam não gostam de ouvir. Poder para quê? Poder para quê? Eu mato, eu vendo as armas bélicas, as indústrias bélicas fazendo guerras e guerras e guerras e guerras e guerras, querendo chegar aonde? Para quê e por quê? Responda essa pergunta. Dinheiro, tá, beleza, mas vai ter uma hora que o bicho vai te comer, meu irmão. E aí? Como é que vai ser? Tem como fugir dessa? Me responda se puder. Esse é o enigma que eu te digo. E depois, se você quiser continuar comigo, a gente vai continuar falando um pouquinho de toda essa confusão aí da deusa e do deus, de briga, de tabu, que a gente tiver a oportunidade. Beijo, bom estar com vocês. Tchau, tchau.